Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. Agradecemos a presença do Ivan, da HD Point, lá de Itajaí, que esteve conosco no nosso último programa. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Adotesc, o Idetran e a Clarisul Seguros. No programa de hoje nós teremos um grupo de motociclistas do Bang, os expedicionários, que foram até Machu Picchu e estarão aqui conosco contando um pouquinho dessa história. Agora vamos para o break comercial e retornamos em breve com a galera do Bang. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. Como já havíamos anunciado, hoje eu estou com a turma do Bang, os expedicionários, que foram até Machu Picchu conhecer aquela localidade. Está faltando aqui o Alexandre, a sua esposa Mônica e o Tonelli, que não puderam estar presentes aqui. Mas está a Silvana, que o pessoal já conhece, o Valmor também, a Silvia, a esposa do Valmor, a Erna e o Negrão, que estiveram lá. Pessoal, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês aqui e a gente quer ouvir um pouquinho dessa história de vocês, dessa aventura aí a Machu Picchu. Quem é que pode começar então nos contando um pouquinho disso, a experiência? O Valmor já nos contou o que movia ele a fazer essa expedição. E vocês, como é que foi isso aí? Como é que surgiu essa ideia, Machu Picchu? Silvana, conta pra gente aí. Engraçado que a gente tinha há muito tempo a ideia de fazer uma grande viagem local. O Bang já fez viagens para os Estados Unidos em grupos também, mas era uma ideia de fazer uma viagem mais assim, onde nós estávamos, e não de alugar moto fora. E Machu Picchu ficou sendo aquela coisa assim: vamos para Machu Picchu, vamos para Machu Picchu. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente viu, estava um grupo grande. E começou 8 meses antes da partida, então assim, teve muito planejamento, muito pensar, muito decidir, roteiros e tudo mais. Foi uma ideia que nasceu pequenininha, cresceu e ficou bem legal. Silvia, como é que surgiu essa ideia aí? Maridão deu a ideia, vamos lá, tô junto. Não, então, eu lembro muito do Valmor comentando bastante com o Negrão, né? E o Valmor dizia que queria muito ir e que se ninguém fosse, ele iria sozinho. Comigo, óbvio, né? Eu iria também. E ele com o Negrão, né, falavam e queriam ir. E aí essa ideia foi crescendo, né? E aí foi compartilhando com o grupo. E aí os adeptos, os mais loucos do grupo, acreditaram na proposta e vamos lá, vamos encarar o desafio. Encararam, E foi maravilhoso, assim, foi muito bom. Negrão, conta pra nós aí, como é que foi essa história aí? Na verdade, eu tinha muita curiosidade, né, de conhecer Machu Picchu, mas o que eu tinha assim mais em mente era Puno, que eu queria conhecer o Lago Titicaca. E eu acho que não foi tudo aquilo assim que eu imaginava, né? Que na verdade a evolução mudou um pouco o sistema dos Incas, né? Então fiquei um pouco assim frustrado, né? Mas
conhecemos, né? Conhecemos, e Machu Picchu também foi muito legal, muito interessante, e que, né? Uma história muito interessante dos espanhóis, né? É porque é difícil você manter uma história de um povo com tanta evolução tecnológica, né? Não tem como, hoje, no mundo globalizado, você encontrar ainda o pessoal que viva totalmente isolado. Isso é muito difícil, é muito raro. As culturas já foram se adequando a essa situação da globalização, né? Então, de vez em quando a gente imagina uma coisa, houve até um documentário que lá atrás já foi assim, a gente acha que aquilo continua sendo, na verdade não é. Que nem muitos países lá fora acham que o Brasil ainda é uma terra de índio. Pô, eu não pareço nem um pouquinho com índio, né? Sim, não uso cocarde nem ando de sunguinha na rua, né? Mas para muita gente eles acham que o Brasil é um país de índio, porque ainda tem índios no Brasil, né? Então é essa questão desse choque de cultura que muitas vezes a gente não conhece, né? Ana, me diz uma coisa, como é que foi? O esposo resolveu ir, tô junto? Foi assim, a ideia começou com eles dois, né? E eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque aquela história que a gente conversou, né, que sobre... a gente conhecia todos os que iam, mas eu tinha mais contato e conhecia mais tempo, era a Silvia Evo Amor, que eu tinha certeza que não teria problema nenhum, né? Uhum. E o meu medo maior é que o meu esposo ele é meio estourado e eu disse, vai dar AM. Imagina, né, Negrão? Mas deu tudo certo, todo mundo... É uma questão de bom senso e de tu aprender a conviver, entendeu? É uma coisa impressionante como o valor da amizade e o bom senso de todos, e tu acaba ultrapassando esse tipo de coisa que acontece, tu vai começando a aprender a lidar. Foi melhor do que eu esperava, sinceramente foi muito bom, foi uma experiência assim, muito boa mesmo. Eu vejo isso aí como se fosse um reality show, né? Vamos ser sinceros, vocês não estavam confinados entre paredes, não tinha Big Brother, não tinha nada ali na volta, mas é um grupo que estava fechado, determinado a cumprir um percurso planejado. Então nós vamos sair juntos, vamos voltar junto. Né? Exatamente. Sai da zona de conforto, né? A pessoa sai da zona de conforto, então a pessoa fica um pouco... temerária, né? O que vai acontecer? Porque é uma troca de ideia e todo mundo tem que ceder. Sim. E para o sucesso de vocês, tinha que explorar ao máximo a capacidade de cada um, mas o defeito, vamos ter que aprender a conviver com isso. Sim, né? Sempre aprendendo. Exato, porque nem tudo é o que a gente imagina e o que a gente quer, né? Com certeza. Então tem hora que, eu quero ir no banheiro. Não, mas eu não quero ir. Não, mas para porque eu quero ir. Sim, né? Cada grupo é uma história, né? Exato. Então essa convivência é muito legal. Valmor, me diz uma coisa. Você que pensou e idealizou, quando você começou a conversar com o Negrão, quantas cervejas você já tinha tomado quando a ideia veio? Olha, eu já tinha tomado algumas, mas o Negrão não bebe, né? Não bebe. Ele tem uma cara de mal, de cruel, mas não bebe. Legal. Então, que isso aí era aquele sonho mesmo, né? Era um sonho que eu tinha e eu falava para a Silvia que eu iria, nem que fosse sozinho. Uhum. A Silvia, ela atrasou agora a última fase da faculdade dela, né? Estava se formando já, atrasou a formatura para nos acompanhar. E o Negrão é um guerreiro, né? O Negrão disse, eu vou contigo. E a gente começou a crescer. A Silvana foi junto, dizia que ia junto. No andar da carruagem, o Negrão, por conta de trabalho, ele achou que não ia poder. Eu fiquei triste, muito triste, né? Eu disse, mas se for o caso, né? A gente vai entender. Mas não, o Negrão foi. O Negrão é um exímio mecânico que a gente não poderia deixar para trás, né? O cara entende, né? E numa viagem dessa a gente precisa de mecânico e precisa de amigo. E o Negrão ali foi gente espetacular. A viagem, para mim, foi tudo aquilo que eu imaginava, de fato, né? Chegamos no Peru, cheguei em Machu Picchu, eu falei para ti que eu queria botar a mão naquela pedra, naquele portal. Eu coloquei a mão, senti toda aquela energia lá. Foi espetacular. Teve a viagem do começo ao fim. Mas a regra, né? Para viajar em conjunto, em grupo, a gente tem que combinar antes. Tem que combinar, a gente tem que saber o que pode fazer e o que não pode fazer antes de sair para o passeio. Porque depois do passeio que entrou na estrada, daí já não dá mais certo. Né? Uhum. Então o combinado não sai caro, né? Exatamente. Então cada um tem a sua função dentro do grupo, cada um tem condições de um auxiliar o outro,
né? Então vocês já fazem parte de um motoclube, né? Fica mais fácil, porque vocês têm convivências, não que o dia todo, mas eventualmente. Então um conhece a qualidade e as virtudes do outro para poder colocar isso em prática no deslocamento, né? Pô, quão bom seria se todo o grupo de viagem tivesse alguém muito entendido em mecânica para poder ajudar a sanar as panes, né? Então muita gente às vezes passa a noite no deserto dormindo, quase congelando, porque não consegue resolver o problema da moto ou está sozinho, né? E o interessante é que a gente criou protocolos também para essa viagem. Códigos, como, por exemplo, quando a gente fazia assim com a mão, a gente significava colado, 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 moto colada, uma atrás da outra, para que carro nenhum entrasse no meio. Então a gente só fazia sinal. Outro protocolo, te dou um exemplo, se caso a gente se perdesse dentro de uma cidade, qual era o protocolo? Não para, continua, acha a saída da cidade, anda 2 quilômetros e para a moto, que o grupo vai se encontrar lá de novo. Então são coisas assim que aconteceu e deu tudo certo. Funcionou. Legal. E assim, em alguns momentos, vinha aquela vontade de fazer uma outra coisa diferente, né? Ou sair do trajeto. E aí a gente colocava isso na roda e ficava aquela dúvida, daí na dúvida volta para o roteiro do REC. Então, e aí isso foi bom, né? Porque a gente tinha um norte, né? Tinha um rumo a seguir, né? Tinha um objetivo. Então, por mais que a gente tivesse vontades, né, individuais de fazer uma outra coisa, a gente sempre voltava para o roteiro. Então, isso ajudou. Para o pessoal que está nos assistindo, talvez não tenha acompanhado os programas anteriores aí, e quando eles foram viajar, eles me procuraram, REC, a gente quer ir para Machu Picchu, você pode nos ajudar? Então, de acordo com os parâmetros que eles me passaram, eu programei e planejei toda a viagem deles, né, sugerindo locais para abastecimento, refeição não, mas sugerindo locais para abastecimento, já sendo pré-definidos, e para hospedagem também. Eles fizeram a adequação de acordo com a realidade que eles tinham para o momento, escolhendo às vezes outros hotéis e tudo mais, mas os roteiros que a gente indicou foram de grande valia para eles, principalmente na questão de abastecimento, né, para não ficar sem combustível. Então, por isso que a Silvia está falando, eles tinham as discussões, vamos fazer outra coisa, porque já tinha um planejamento inicial que eu tinha passado para eles, só para vocês entenderem o que está acontecendo aí. A gente tem algumas imagens que vocês mandaram para a gente, né? Então, vou pedir para o pessoal da produção rodar algumas imagens aí, para a gente já ver aquilo que vocês passaram na estrada e contando para a gente um pouquinho dessa experiência. E esse aí, foi no início da viagem, fim da viagem, onde é que foi isso aí? Não, esse aí foi, nós passamos umas 1h30 esperando o trem em Ollantaytambo para voltar de Machu Picchu. Aqui nós já estávamos com aquela carinha de nós já vimos Machu Picchu. O cansaço já tinha já tínhamos, assim, já era de noite, a gente chegou na estação de Ollantaytambo e estávamos esperando o trem. Daí foi mais uma das fotografias que a gente fez, né? Essa daí é a ilhazinha, aquelas ilhas flutuantes de Urus. Né? Nós estamos ali na ilha. Negrão, me conta uma coisa. Você disse que você queria conhecer isso aí. O que você esperava encontrar lá? Qual era o teu desejo? O que você imaginava que ia encontrar lá? Eu imaginava que fosse mais nativos, fossem mais raiz. Eu achei assim que eles evoluíram e eles ficaram muito dependentes dos turistas. Eles acabaram perdendo a identidade deles. Né? Então virou mais uma coisa para o turista, comercial, do que a própria vivência deles do dia a dia. Eles abandonaram um pouco a vivência deles. Né? Então eles se voltaram mais para o turista e acabaram esquecendo as raízes deles. Isso aí que me deixou assim mais frustrado, porque daí tu vê que já não é mais um negócio feito por eles, né? É um negócio já moderno. Parecia que não era natural, espontâneo. Feito pro turista, né? Foi isso que... E esse local aí? Aí a gente estava saindo, nós tínhamos saído de Puno e a gente estava na direção de Cusco. Aí tem, ida, né? Na ida ainda. E a gente deu uma paradinha porque eles têm esse terminal, que eles chamam de terminal, não tem cobertura nenhuma, né? Mas tem um monte de souvenirs sendo apresentados ali. Tem a lhama, tem a neve lá em cima, tinha o gelo lá em cima. A montanha aqui gelada era 3.100, se eu não me engano, metros de altitude. Sim.
E a gente estava daí assim, quase congelando, né? Eu ainda teve um casal de turistas que disse, como é que vocês aguentam isso? Eu ainda me lembro que eu ainda mostrei a minha luva, porque eu estava com a luva aquecida, e disse, não, mas a minha mão tá quentinha. Estava extremamente frio. Tava muito frio. Tava Tinha bastante. neve nas montanhas ainda. Sim. E tinha sido daquele. A gente já tinha saído de Puno com 2 graus. E a gente ainda estava subindo, né? Para chegar até em Cusco. Mas engraçado que quando a gente chegou em Cusco, o Cusco estava quente. Não estava gelado, assim, não estava o frio que a gente tinha pego antes. Né? Mas ali, naquele ponto ali, estava bem friozinho, um vento forte e toda aquela estrutura de turista, né? Tem a lhama, tem a pessoa lá com o chapéuzinho, os que são os nativos e tudo mais, estavam todos lá, né? É porque a gente imagina assim, pô, eles lá na ilha é uma questão de cultura mesmo, de vivência local, né? É que nem aqui chegar para o manezinho e ele não comer mais pirão d'água, não existe isso, né? Se ele deixar de comer pirão d'água, ele perde a identidade. Essa que é a situação. Lá, talvez você tenha se frustrado por isso. Mas quando você encontra esses centros para atender o turista com todas as exposições, é até legal. Porque imagina tu chega ali, não, eu só tenho isso. Ah, mas eu queria conhecer a lhama. Não, é só você subir aqui 40 quilômetros que você vai ver lhama lá em cima. Ah, você quer ver outra coisa? Mais 30 para lá. Entendeu? Então, para o turista, às vezes é legal você ter tudo isso concentrado, né? Tipo um mini zoológico, alguma coisa assim, que você possa ter contato com a fauna e a flora da localidade, né? Porque senão você tem que sair andando por tudo e vamos ver se eu acho a lhama, né? Então tem isso para o turista, tem coisa que é legal e tem coisa que não. A lhama já estava agarrando o negrão. Então olha ali, só, imagina só se você não tivesse isso à tua disposição ali, né? Não, e olha lá atrás, vocês estão vendo lá atrás na montanha? Sim. Aquilo lá é gelo. Ela em cima tem neve, é neve permanente. E ali foi o começo, Rec, da nossa viagem na ida. A gente começou a ver essas lojinhas, a gente já ficou enlouquecida ali, né? Silvia? Ali a gente queria comprar tudo. Eu Mas falei, meu Deus, será que foi aqui é o começo? Como que vai ser pra lá? Vai caber na moto, será? Não dava. Como é que é? Eu tô vendo só a estrada, um shopping. Isso era um oásis lá Essa no foi meio uma do deserto. frustração, não poder comprar tudo que a gente queria trazer. Carregou tanto alforje que chegou a pegar fogo, né? Ai, Nossa ó. Senhora. A lhama lá. Foi, pegou fogo no Essa foto foi na volta. no já. alforje. Foi muito engraçado aquelas alforjes. Queimando a maca. O que aconteceu ali na descida, o negrão viu uma fumaça Eu e vi ele também. achava que era o óleo da minha moto que eu havia colocado mais um pouquinho. Aham. Mas na verdade o alforje encostou no cano de descarga Ah, e literalmente pegou fogo. sim. Pegou fogo mesmo. E dentro estava trazendo uma maca peruana. Essa maca peruana incendiou. 3 quilos, né? 3 quilos de maca. Para ficar forte. Mas enfim, né? Conseguimos apagar o fogo. Torrada de Pouco maca tempo, peruana. né? Chegou a polícia lá, inclusive, né? No- Para no- nos ajudar. No mesmo instante que a É, gente parou, foi muito interessante, a engraçado, que a segurança gente perfeita. tinha parado as 5 motos e em seguida já parou um policial perguntando se a gente precisava de ajuda. O que não Foi. é comum, né, Rec? Nós É. lá no meio do Pouco deserto, comum. de repente, do nada apareceu. É. Num lugar inóspito, assim. Mas de tudo Desertão. um pouco aconteceu. Tem história aqui. Diz uma coisa, nessa viagem, além do fogo, né, o que vocês encontraram de mais dificuldade? O fogo foi em função do quê? O alforje, o suporte do alforje que danificou e Afrouxou. acabou indo para o fundo do alforje? Muito peso? Muito peso. Muito peso. Muita maca peruana. Muita marca, Mas todo mundo trouxe marca. Todo mundo trouxe. Todo mundo foi na pilha do amor e aí os homens todos trouxeram. Todo mundo queria ficar fortinho, Rec. todo mundo Tem quis aqui ficar. para vender, né? Mas a gente não sabe a qualidade, o que vem junto de algum aditivo ou mistura, né? Tem mais alguma foto pra gente ver? Aquela foto lá. Essa daí é muito interessante. Essa- Você vai aprender como é que você faz fogo com uma moto e uma mocha. Esse daí é o resultado do fogo, da moto e da mocha. Porque a gente não tinha isqueiro. Aham. E a gente não tinha fósforo, a gente não tinha nada, a gente não pensou nisso. Aham. E houve um incidente em que a gente precisou ficar, 2 motos ficaram esperando para a gente buscar o guincho. E anoiteceu e eles queriam fazer o fogo. E eu tinha levado essa mocha Artemisia, um negócio chinês que faz aquelas pontos de acupuntura, e tinha ficado uma porque a Silvia estava precisando, que ela estava com dor no cotovelo. E eles ficaram e queriam fazer fogo. Para quê?
É simples, liga a moto, esquenta o escapamento, encosta a mocha na moto e faz fogo. Tá aí a fogueira que Ali foi o vovô feita. estava contando as histórias. Ali devia ser o quê? Uma meia-noite, 1h, por aí. Contando história de lobisomem. Apavorar a gente do nada lá no meio do deserto. Ó, galera, de acordo com o que eles estão falando pra gente aqui, eu acho que eles estão assistindo muito Largados e Pelados aí. Mas era só o que a gente falava, cara, no tal dos Largados e Pelados. Era só o que a gente falava. Era dos Largados e dos Pelados. E trouxeram aí, então, uma inovação para quem está na estrada e precisar fazer fogo. Então, você já sabe, você ligar a tua moto, acelerar ela parada, ela vai superaquecer o escapamento, você tem uma fonte de calor que pode começar a gerar fogo. Então, só toma cuidado na região aí para você não tocar fogo onde não deve. E daqui a pouco ser engolido pelo fogo também, tá certo? Galera, nós vamos para o break comercial e retornamos em breve, que eles vão contar o resto dessa história aí, por que eles pararam ali e o que aconteceu nisso tudo, tá certo? Vamos para o break comercial e retornamos em breve com mais um pouco de Rider Safety Condução de Excelência. Eu quero te fazer um convite para pegar a estrada e conhecer lugares exuberantes: Brasil, Argentina e Chile. 18 dias de pura aventura, mais de 7.000 quilômetros, de Santa Catarina até Antofagasta, no Chile, do Atlântico ao Pacífico. Você poderá contratar passeios no deserto do Atacama, o Trem das Nuvens, La Mano del Desierto e vinícolas. Nós passaremos por estradas maravilhosas como a Costa de Lipã e a Ruta 68 na Argentina. Você é o meu convidado. A partida é em fevereiro de 2020. Entre em contato conosco. Telefone 48 99840 7777 ou pelo e-mail contato@ridersafety.com.br. Você é o meu convidado. Retornamos com Rider Safety Condução de Excelência. Dando continuidade ao tema anterior, do bloco anterior, quando vocês pararam ali, qual foi o problema apresentado e em qual moto e qual a solução que vocês arrumaram? Até chegar naquele ponto, quebrou a moto, estamos na estrada, de noite, no meio do caminho, sem nada, e precisamos nos aquecer. A solução foi a fogueira, mas como é que resolveram o problema e que problema foi? Na verdade foi o pneu da minha moto traseiro, que ele já estava com problema na câmera. Uhum. E aí a gente até tinha conseguido uma ali em Salta, né? Foi um pouquinho Foi depois de Salta, conseguimos uma com 130 Conseguimos. Né? Aí nós colocamos, mas como ela era muito pequena, muito estreita. Uhum. Ela não era adequada para o pneu da tua moto, era uma câmera um pouco menor. Aí com muita pressão ela acabou ficando muito fina e estourou novamente. Uhum. Aí como nós já estava perto de Cafayate, uns 80 quilômetros antes, aí a gente ficou ali e a saída que nós vimos era o pessoal ir na frente até Cafayate, pegar um reboque para poder levar a moto. Uhum. Mas demorou bastante tempo, a gente ficou até meia-noite ali, 1 hora quase. E aí a gente teve que fazer uma fogueira para poder se aquecer, identificar o local, né? Não consumir a bateria toda da moto. Isso aí, não ficar no escuro. Não ficar no escuro. É. Pessoal, só para vocês entenderem aqui, o Negrão ele não saiu daqui com uma câmera inadequada para a moto dele. Ele estava com a moto, com a câmera normal para a moto dele. A câmera apresentou problema, furou o pneu. Foi feito um conserto, né, Negão? Só que na hora de fazer o conserto, aquela remendo ali da câmera foi lixado demais, né? Ficou muito fino, desgastou demais. Fez o remendo ali, andou por um bom tempo. Só que depois estourou de novo. Anda muito, aqueceu, ela estourou, né? Aí você teve que comprar uma câmera nova. No comprar uma câmera nova, o comércio local não tinha a adequada para te atender. Você teve que comprar uma que melhor atendia a tua necessidade, que não foi o suficiente
para chegar até o fim da viagem, né? E aí aconteceu essa situação. Vocês ficaram até que horas ali? Ali tem uma certa vegetação, não é deserto mais, né? Ainda pega um pouco, né, de deserto, tem um pouquinho de altitude, mas já está descendo. Sim. Temperatura média ali que vocês pegaram naquela noite? Tava legal a temperatura, né? Tava uns 20 graus, 18 graus, 20 graus. Então tava legal. A gente fez a fogueira mais mesmo para identificar o local e não ficar no escuro, né? Que foi importante, né? Porque quando a gente chamou o guincho, que as meninas chegaram lá em Cafayate e chamaram o guincho, acho que elas disseram que talvez 60 quilômetros, na verdade a gente estava a 80. Então o guincho andou 60 e não achou ninguém. E aí ele encontrou o bombeiro que já, né, um tinha casal parado ali, que já tinha passado por nós, oferecido ajuda. E nós dissemos, não, a gente está esperando o guincho. E aí ele falou, então tudo bem, seguiu. Aí quando ele encontrou o caminhão já fazendo o retorno para Cafayate, já ia voltar. Aí o bombeiro falou, não, volta, vocês estão procurando o quê? Ele falou, procurando os brasileiros. Aí volta que eles estão lá atrás, porque ele encontrou a gente pela fogueira. Então, e a gente teve azar também alguns dias, porque também na Argentina era feriado, né? Então, por isso que, assim, o comércio não estava aberto, e aí a gente ficou tendo que, assim, acabou comprando numa borracharia que tinha, assim, na beira de estrada, por isso que a câmera não foi adequada, né? Porque se a cidade fosse um dia normal, talvez tivesse encontrado uma melhor. É porque motos de maior cilindrada, até mesmo a gente que mora aqui em Florianópolis, tem dificuldade. Tem dificuldade. Não é sempre que você vai encontrar a câmera para moto de grande cilindrada pronta entrega. Sim. Tem dias, eu não consigo para hoje, daqui a 2 dias eu tenho, ou se não fulano lá tem, chega lá só tem uma, não tem mais do que isso, né? Então tem essa demanda. Se tu ir na loja, tu não vai encontrar. Exato. Porto Alegre não conseguimos na Harley. Tinha que pegar num outro comércio lá, não tinha. Então a gente passa por isso, né? Então é um equipamento específico com uma necessidade específica de reposição de peça. Não é fácil encontrar, não. Sim. A gente passa por isso. Mas aí foi uma falha minha também, porque eu, sabedor do problema, né? Eu ia levar uma câmera e acabei não levando. Até eu falei para o Alexandre que seria bom ele levar também. Ele não levou e eu que falei também não levei. Acabou acontecendo então, comigo. No planejamento, planejaram e depois na hora de executar passou batido. Foi isso aí. Mas serviu de experiência. Sim. E a gente está contando isso, não é demérito não, é simplesmente porque tem um monte de motociclistas que nos assistem e quando eles fizerem um planejamento de viagem, fique sabendo, você pode passar por isso, tá certo? Então, como eles resolveram a situação? Não é só mostrar o problema. A gente está contando o que aconteceu, o que eles passaram foi uma experiência vivida. E que você aprenda com a experiência deles para você não passar a mesma coisa. Sim, e mesmo que ele não seja mecânico, mas ele tendo pelo menos o material para outra pessoa poder fazer, já resolve. Exato. Né? Nós temos mais imagens aí, vamos colocar mais imagens no ar então. Essa aí é a conhecida Mano del Desierto, lá em Antofagasta, né? Essa é muito Nós linda. chegamos lá, tinha alguns brasileiros também ali, né? E tava um clima muito bom. O Machu Picchu. O Machu Picchu. O Machu Picchu. Engraçado que, assim, nós escolhemos ir em setembro porque é um mês que não chove, né? Então, o clima seria mais adequado para a gente fazer todos os... E realmente não choveu. A gente pegou chuva em Panambi, até ali no Rio Grande do Sul, e depois tudo seco. Mas a cereja do bolo era Machu Picchu. E lá não poderia chover. E choveu o tempo inteiro, só nesse dia. Então, mas assim, a gente aproveitou igual, foi maravilhoso, não tirou o encanto do lugar nem um pouco. Assim. E lá é interessante, em época de chuva mesmo, das monções, o pessoal chama, chove torrencialmente lá, né? Então vem aquelas cabeças d'água e tudo mais, e de vez em quando leva um monte de coisa junto. Casa, algumas pousadas que tem por perto. Mas também, assim, a gente não fez a conta certa, mas era uma sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Ainda era uma sexta-feira 13 de setembro, foi o dia que a gente estava lá em cima no Machu Picchu. A gente fez opção pelo frio. Sim. Mas a gente teve as duas coisas, frio e chuva. Que para mim é a pior coisa que tem, né? Calor e chuva não muda nada, porque você vai se molhar sempre, né? Ou era chuva ou é do suor. Né? E o frio tava muito você frio. Consegue suportar.
se aquecendo, colocando a roupa adequada. Agora, frio e chuva é complicado. O vento passa, a água passa. Isso é Altos de Quitor, São Pedro de Atacama. Lindo esse lugar. Não, e aí nós tiramos uma foto desse local e mandamos pro nosso grupo lá, pra turma, né? Aham. Aí a Beth mandou esse, gente, não quero dizer nada, mas isso aí é o cenário da massacre da Serra Elétrica. Onde é que vocês estão? Eu não vi a Serra Elétrica, é mesmo o cenário? Eu acho que sim. Porque você vê assim, ó, é pedra para tudo quanto é lado, né? Não tem uma vegetação, a gente é muito acostumado com vegetação no Brasil, né? E essa falta da vegetação lá, para mim, fazia uma diferença muito grande. Achei muito diferente, assim, essa paisagem, né? Muito diferente, só deserto, sequidão, nada de vegetação. Foi bem, assim, um lugar bem diferente, assim, único. Parece um oásis, né? É uma paisagem legal e tudo mais, mas chega um momento que ela chega a ficar enjoativa e tu fica assim, esse povo que vive aqui faz o quê? Vive do quê? A gente pensa muito nisso quando tá lá. Né? Então você pensa, o Chile é enorme, é grande, é isso, aquilo, mas ou ele explora minério, porque a agricultura não tem o que fazer. Né? Então, aonde eles conseguem plantar, eles conseguem ter uma boa rentabilidade, né? Que criação eu vou ter ali? Eu não consigo ter animal nenhum que paste alguma coisa se não tiver água. E o trabalho deles, né, Rec, tu fica pensando o que a gente tem aqui, sabe? Daí tu começa a valorizar, você tem muita água, muitos rios, muita vegetação, muito verde, e tu vê eles fazendo milagre lá no meio daquilo, sabe? É uma coisa que te fascina. Uhum. Tu tá no meio do deserto, do nada, e de repente tu vê aquele oásis assim, sabe? Água, frutas, é uma coisa muito... Eles são guerreiros, impressionante mesmo. Pessoal, mesma coisa, a gente estava conversando em off aqui, parece que quando quebrou ali também a moto, aconteceu uma situação que a Silvia estava muito doída, dolorida lá, e precisou tomar um medicamento. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre o assunto é a própria Silvia. A própria Silvia? Conta para nós, Silvia, como é que foi esse negócio aí? Não, é assim, a gente já... Engraçado que eu acho que comentei com a Erna até, né? Eu falei, se tiver que dar alguma coisa errada nessa viagem, vai dar em mim. E realmente. A altitude, foi a primeira fui que desmaiou, a primeira né? que desmaiou, foi eu, enfim. Mas lá na questão chegando ali em Cafayate, foi que eu fiquei com uma dor no braço muito forte, né? E só nós 4 lá, na madrugada, ao redor da fogueira, e aí eu lembrei que eu tinha injeção, né, na mala, que era para esse tipo de situação mesmo, que fosse uma dor assim insuportável. E aí tinha uns 3 ali que eram, né, acho que poderiam tinha ser. 4. Uma era a enferma. Era a enferma que tinha enferma. o remédio, sobrou 3, então. Aí uma estudou enfermagem, né, a Erna, e ela falou, não, vem pra mim que eu não quero, que não dá. Falei, mas é só aplicar a injeção. Ela falou, não tenho coragem. Aí falei, tá, quais as outras opções? Valmor viu no YouTube como se aplica a injeção. O Valmor, então... Aí eu falei, não, melhor não. Aí a Erna falou, não, mas o Negrão dá vacina, aplica a injeção nas cachorrinhas. Aí eu falei, tá, então acho que eu vou optar pelo Negrão. E aí foi. Então foi assim um momento de. E tô com aquela higiene toda, né? Com a mão negra de carvão, asepsia 0. E eu tive que tomar injeção. Uma intramuscular, ainda bem que é intramuscular. E aí, assim, eu olhei para trás e só vi o Negrão assim, já com o braço falei, pronto, vai doer, né? Mas foi tranquilo e passou a dor, mas olha, foi... Você não confiou nas dicas do YouTube, então? Não, do YouTube não, tá louco. Não. Galera, eu confesso, já vi muita coisa no YouTube, muita coisa, eu não tenho muito o que fazer, tem assuntos que eu não domino, que eu nunca ouvi falar, alguém fala para mim, deixa eu ver como é que isso funciona e vou pro YouTube. Então tem alguns colegas que lá em casa mesmo a família só pergunta pro Dr. Google aí que ele sabe, né? Agora, aplicar injeção, eu nunca fui pro YouTube para aprender, não. E não em mim também, nessa aí. Devia ter treinado em casa com a laranja, como a gente faz, né? Mas
caso de necessidade. Resolveu ou não resolveu? Resolveu, nossa, foi Até ótimo. hoje 100%? 100%. Curada. Curada, e eu ainda disse pro Negrão, se precisar de outra, eu vou lá para ele aplicar. Viu? Tinha receita médica, né? Tinha receita, Tinha receita com médica, certeza. Não Tinha. nem sequela, né? Não é sequela Não nada. fiquei nem mancando. Eles esperavam que eu mancasse o resto da viagem, mas eu não manquei, não. Mas era uma beta-30, não era uma bezetacil. Sei lá. O Negrão, pelo que eu sei, ele começou aplicando vacina no pneu da moto. Foi a primeira experiência dele. E depois foi para as cachorrinhas. Terminou em mim. Teve que atender a Silvia num caso de emergência. Tá certo? São histórias, né? São A histórias. vacina do pneu também, o Valmor se assustou, porque eu explodi um CO2 Aham. e o Valmor estava próximo, eu só vi quando ele deu aquele gritinho. Ai! A Silvana até deu um pulo agora. E mesmo assim, você deixou ele aplicar a injeção em mim. Na verdade, ali aquele grito foi que eu imaginava que podia haver um perigo iminente, né? Claro, Então, claro. aquele grito foi para alertar as outras pessoas que estavam próximas. Exato, assim, de exato. um eventual perigo. Mas foi. Claro, Ai, claro. Nesse momento ele sempre se revela. Pessoal, vamos ver mais um pouquinho das imagens que vocês mandaram para nós aí. Eu estava acompanhando o grupo, parece que vocês se hospedaram num hotel aí. No dia, por acaso, passou um desfile na frente do hotel, é isso? Era a fanfarra da escola, era uma coisa de escola, porque era um dia, inclusive, que era feriado, não era um dia comercial, era em Puno. E as escolas se juntaram e com fanfarras estavam desfilando pela cidade. E a gente pegou esse desfile assim, do nada, de presente, do lado do hotel. Isso mostra um pouquinho da cultura deles, né? Imagina só, quando vocês teriam oportunidade de assistir isso, né? Embora talvez eles não pratiquem isso no dia a dia, mas ainda permanece a cultura deles mostrando o que os ancestrais praticavam, né? E toda a ideia de como era o passado deles, né? Erna, fala pra gente o que você viu nesse desfile lá. Eu fiquei encantada, Rec, porque, assim, tudo me encantava, né? E isso parece que foi assim, ó, toma, para vocês, entendeu? Eu via tudo assim, porque foi no dia que a gente chegou, a gente chegou a um Foi no dia dia que a gente foi no Lago Titicaca, Isso. a gente tinha voltado do Lago Titicaca. Aí quando a gente chega, assim, tá ia embora, aquela rua comprida, e, nossa, foi maravilhoso. Eu fiquei ali do começo, quando eu escutei aquele barulho, eu desci lá embaixo e eu fiquei vendo, eu disse, cara... É longo? Imagina, sim, porque era enjoativa a música, sabe? Porque era um pedaço, era a mesma música, ele passava aquele grupo, daí vinha outro, né? Aí continuava a mesma música, mas as roupas eram diferentes, a dança, cada um apresentava a sua. Eu fiquei muito, muito, muito encantada, assim, aproveitei muito esse dia, fiquei do começo ao final, foi bem longo, mas, assim, todos eles era uma coisa diferente uma da outra, sabe? Foi muito bom, foi espetacular, fantástico mesmo. Nós vamos para o nosso break comercial, galera, e retornamos em breve contando mais um pouquinho dessa história aí, dessa viagem de vocês para Machu Picchu. Então vamos lá ao anúncio dos nossos patrocinadores e voltamos em breve. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você.
voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência. No bloco anterior, a Silvia disse que foi a primeira a desmaiar na viagem, Silvia. Como é que foi isso? Aonde foi? E o que aconteceu? E vocês estavam na altitude, não estavam? Conta para o pessoal que está nos assistindo aí. Então, é porque nós já estávamos já abastecidos com folhas de coca, né? Nós já tínhamos feito uma parada e aí a gente já tinha comprado, acho que a gente comprou nas Salinas, né? Foi. Nas Salinas Grandes a gente já tinha comprado, mas a gente até ali não tinha precisado usar. E aí começamos a subir. Mas de moto estava tudo bem, né? Aí a gente viu lá 4.100 e poucos metros de altitude, vamos parar para tirar fotos e tal. Desci da moto, já senti que o negócio não estava bem, né? E a Erna estava do meu lado. E eu falei pro amor, não tô bem. E aí comecei a segurar no banco, assim, aí eu pedi pra Erna, falei, Erna, pega folha de coca pra mim. E aí eu não vi mais nada. E foi a sorte, porque eu estava de capacete ainda, não tinha tirado o capacete que a gente ia fazer fotos, não tinha tirado, porque talvez tivesse me machucado, que era uma região assim, de muita pedra, né, pedregoso, e paguei, assim, foi... E aí foi ruim, assim, até São Pedro, até a cidade de São Pedro, foi isso horrível. Na ida. Depois veio muito vento, muito frio, a sensação de sufocamento, assim, de não conseguir respirar mesmo, né? A hora que eu pedi pro amor, para, que eu não tô aguentando, daí tive que tirar o capacete para conseguir respirar, puxar o ar. Mas, então, esse trecho ali, depois que a gente passou a fronteira do Chile, da Argentina para o Chile, e até São Pedro, foi terrível, assim, para mim, foi péssimo, tanto que eu cheguei a cogitar voltar de avião. Falei pro amor, se for assim, quando chegar em Cusco, verdade, eu ia voltar de avião, porque eu falei, não vai dar. Foi bem assustador, Rec, porque assim, ó, quando eu fui pegar a folha de coca, olho para o lado assim, ela, assim, no chão, assim, caiu de plancha assim no chão, sabe? Aí todo mundo correu lá para socorrer, né, e tal. E aí ela melhorou um pouco e ela disse, vamos continuar a viagem, que eu quero ir, que eu quero chegar logo no hotel. Só que eu vi que ela não estava bem, todo mundo viu que ela não estava bem. E aí eu falei para o Antônio, vou ficar mais atrás porque a Silvia não está bem, qualquer coisa. E naquela estrada ali ele não tinha acostamento, né? Então era uma coisa meio apavorante, porque se tivesse que parar. E eles foram na frente e eu senti, porque a Silvia, a gente via, ela ficava batendo nas costas do Valmor, né? E eu falei, Antônio, ela não está bem. Quando o Valmor conseguiu encostar, eu só via ela arrancando, sabe, a capacete que ela tinha, luvas, assim, sabe? O Antônio parou e eu corri lá, fui tentar acalmar ela, porque foi bem punk mesmo. Uma sensação foi bem... assim, meio claustrofóbica, de sufocamento mesmo. Né? Nunca tinha sentido isso. E aí, mas depois piorou um pouquinho em Puno. Puno conseguiu... Não foi nada, ficou pior depois. Conseguiu ser pior, assim. Em Puno também foi bem complicado, assim. Mas em Puno aí foi compartilhado, né? Todo mundo ficou meio mal, daí eu fiquei mais tranquila. A Silvana disse que pegou um apartamento num hotel lá maravilhoso, né? Diz que show. É aquela coisa, o hotel não era muito grande e poucos quartos por andar. E o pessoal foi chegando, foi pegando lá o segundo, o terceiro, mas eu acabei no 5º andar. Sem elevador. Não, gente, pelo amor de Deus, 5º andar sem elevador, eu disse pro rapaz, pelo amor de Deus, leva minhas malas lá pra cima. Ele pegou e levou. Nossa, ele subia aquela escada e descia, era a coisa mais linda do mundo. Eu olhei para aquela escada e disse, meu Deus do céu, como é que eu faço 5 andares? Aí eu descobri que tinha um mecanismo interessante em cada um dos halls, porque era um andar e um sofá. Em cada hall tinha um sofá. Então você subia um andar, senta no sofá, descansa e continua subindo. Aí, segundo andar, senta de novo, respira, até que eu chegava lá no 5º andar. Se chegasse lá e esquecer alguma coisa, deixa para lá, porque descer para buscar, nem pensar. O interessante de lá é que mesmo o nativo ele já está aclimatado. Mas tu pega aqueles senhores e senhoras de mais idade, aquele monte de casaco e roupa por cima, eles botam o pezinho bem devagar, assim, né? Parece o baiano andando, né? Eu vou esperar
o mundo acabar e eu tiro o pé daqui. Com a boca cheia de coca. Com a boca cheia de coca. Não é só para turista, não. Eles usam bastante da coca, da folha da coca. Né? Seca muito também o nariz, né? Fica ressecado. Sim, você tem baixa umidade, né? Uma região muito árida, e aí mesmo em Puno, do lado do lago, mas você tem uma área muito árida, né? E acaba ressecando mesmo. Então, protetor labial, era essas muito coisas pó, assim. né? Isso. Pó por tudo que era canto que tu ia, tinha pó. Até dentro do hotel tinha pó. Né? Era muito seco. Sim, não tem vegetação para segurar a terra, né? Então, qualquer vento que venha... Sim. Uma coisa que eu achei assim, que me chamou a atenção muito interessante com as motos, que no Chile, apesar da altitude, o ar rarefeito, a autonomia é a mesma da nossa, porém ela perde potência. Uhum. Não adianta tu acelerar que ela perde potência. Mas no Peru já totalmente ao contrário. Tu tem a mesma potência normal, mas tu faz 23 km com 1 litro. Não sei porquê. A altitude também, mas no Peru fazia isso e no Chile não. Era bastante diferença. Será que combustível ou não? Acredito que não. Acho que o ar mesmo, não sei. Teve uma hora que eu disse Sei que a dizer Scarlett por quê. estava com mania de grandeza, porque ela terminou de abastecer, eu botava ali na autonomia para ver quanto que era de autonomia que tinha, estava descrito 460 quilômetros. Da onde? No Peru ela marcava e fazia. Doida Marcava e ficou, fazia. Marcava e fazia. No Chile, esquece. No Chile não. No Chile ela fazia. Ela nem marca, ela faz o que... No Chile ela fazia o normal 18 daqui. Nosso aqui, normal, só ela perdia potência. Uhum. Mas fazia, 18 ela fazia, mas perdia potência. E Porque também eu no não Chile sei. a gente pegou muito vento, né? Que daí quando teve uma hora que a gente pegou o vento, daí o vento atrapalhava demais. Sim. Né? Tinha hora que eu estava lá, parecia uma boa velocidade, mas a gente estava na quarta, às vezes baixava para a terceira marcha para conseguir fazer com que a moto respondesse. Mas assim, o vento atrapalhava bastante. Na verdade, o vento foi a parte mais difícil que eu achei da viagem, assim, mais perigosa, foi a parte do vento, não só por mim, mas principalmente pela Silvana. Eu achei que ela não fosse dar conta, mas graças a Deus deu conta, né? Na verdade, até fiquei com medo de ficar perto dela, né? Passei na frente. Eu vou passar na frente porque se ela se embolar não vai ser comigo. Mas ela mostrou que é guerreira. Foi muito bem. Parabéns, Silvana. Foi muito bem. Não, são situações atípicas que a gente não está acostumado a enfrentar no nosso dia a dia. Então, o legal do programa, e eu gosto disso, justamente para mostrar para quem pretende fazer essas viagens, tudo que ele pode enfrentar pela frente. Vocês foram numa época do ano, talvez a pessoa vá em dezembro, janeiro, já mude totalmente. Mas se for na mesma época que vocês, nas mesmas condições, algo similar, vai passar por isso. Sim, nós encontramos um rapaz que ele veio alguns dias depois que nós, passou por São Pedro, ele pegou gelo, pegou neve, né? E nós não pegamos, então é questão de horas, né? Dias. Exato. Muda. Muda muito, É. né? Então, isso é interessante a gente conversar e fazer esses programas justamente para mostrar para esse pessoal que quer sair, que quer conhecer lugares diferentes, essas dificuldades que eles podem encontrar. Sim. E como sanar os problemas Sim. e como resolver, né? Pode ser que não aconteça com eles, Exato. mas é uma experiência que a gente tem em conta que pode acontecer, Pode né? acontecer. Pode acontecer algo pior, como enchente no Atacama. Quem que já ouviu falar nisso? Mas a gente já teve enchente no Atacama, né? Então... Essa do vento, assim, antes da viagem, eu e o Valmor, a gente assistiu bastante documentário, né, a respeito da região, em várias épocas do ano, para saber como é que seria. E em nenhum deles, ninguém mencionou nada dessa ventania, desse vento impossível de lidar. Né? E eu falei para o Valmor, mas como que ninguém falou para a gente que tinha esse vento, assim, porque a moto ia para o lado. Então, assim, foi terrível. Então eu falei... Ali na divisa, né? Nós paramos num posto ali na divisa ali do Chile com a Argentina. Os rapazes estavam abastecendo as motos, umas BM, motos grandes, carregadas. O vento virou, simplesmente virou a moto. Derrubou a moto. Tinha que cuidar onde colocava a moto, porque tombava. Ninguém ficava ali fora. Tava terrível, muito forte mesmo. Pegamos um dia muito forte. Para ter uma ideia, nós passamos ali na migração do Chile ali, os caras nem queriam sair lá de dentro, mandaram passar.
Os caras do Chile são bem chatos. Exato. Não, mas tava um dia assim com vento que os caras não queriam sair lá dentro. Principalmente naquela aduana ali de Passo de Jama. Ali Então, eles revistam moto, então, fazem tudo. Exatamente. Na volta, Não queriam, nem os fiscais não queriam. Gelado. Eles até fizeram uma ondinha de que iam revistar, tipo assim, abre. Eu peguei, puxei um fecho, tem um monte de fecho na moto, puxei um fecho, estava na metade, ele disse, fecha. Vai-se embora daqui. Não queria saber de mim. E ali, como tu falou, Roberto, tem que ter paciência, porque os caras do Chile ali são filha, né? Porque tu vê que eles têm tempo para fazer isso, né? Mas deixam tu 2 horas ali, porque nós saímos lá, que pouco antes de chegar ali na divisa, tem o posto de gasolina que tu pode comer de boa, assim, tem bastante coisa boa, uns lanchinhos bem gostosinhos e tal, e abastecer, e aí depois tu passa na aduana, né? Então tava nós mais uma outra turma bem grande de motociclistas, a gente até foi na frente pra gente ser os primeiros a ser, né, atendidos, mas no entanto nós fomos os últimos, né? E eles deixaram a gente esperar ali, os caras esperaram, foi umas 2 horas, eu não sei para que fazer isso, né? O pessoal cansado ali, mas tu já tinha alertado inclusive sobre isso, né? E foi o que aconteceu realmente. Na volta não aconteceu em função do vento que aconteceu, que estava insuportável mesmo, e eles ficaram com dó deles mesmo, não da gente. Não, na volta me deu até um pouco de medo pelo seguinte, porque quando a gente chegou nessa fronteira, tinha um ônibus fazendo a fronteira também, eles estavam todos na fila. E do ônibus, eles fizeram tirar todas as malas do ônibus e passar por um scanner. Aí eu pensei, se Jesus do céu, se eles me fizerem fazer isso com a moto, porque a gente já tinha passado por isso, quando a gente saiu do Peru para entrar no Chile, nós tivemos que tirar todo a bagagem da moto e passar pelo scanner. E ali era a situação de novo, assim, meu Deus do céu, que eles não me façam fazer isso, porque lá fora não estava dando para ficar em pé. Entende? A gente estava andando de moto, mas não estava, sabe, assim, ainda tem que desamarrar a mala, esvaziar o forte. Graças a Deus não fizeram, mandaram embora. Tipo assim, esses doidos são doidos, mandam embora daqui, vão para outro lugar. E aí quando a gente chegou no posto lá, onde essa BMW, ela estava parada, não tinha ninguém em cima, ela só estava abastecendo. O vento jogou e ela foi pro chão. Né? Então, assim, era muita força aquele vento. Foi uma das coisas mais impressionantes mesmo. Aí depois, quando a gente estava chegando aqui, o que é as histórias da viagem, né? A gente estava passando pela Ponte de Laguna, tinha vento na Ponte de Laguna. Alguém notou? Não. Não. Que vento! Não tinha nada, né? Não nada. Não tinha Depois, coisa. a gente vai evoluindo, vai tendo maiores desafios na vida como motociclista. Então, quanto mais desafio, quanto mais barreira você transpõe, aquilo que no teu dia a dia era difícil passa a ser fácil. E tu olha, pô, eu reclamava de fazer isso, é tão fácil fazer, porque eu passei por uma prova maior lá na frente, entendeu? Então, pô, aquilo foi muito difícil, mas eu consegui sobreviver. Então, hoje, para passar na ponte com vento em Laguna, pô, o vento que vocês pegaram é pouca coisa. Né? Então, de vez em quando a gente tem ventos de rajada aqui e tudo mais. Mas lá vocês passaram por uma situação que aqui dificilmente se passa. E aí você acaba evoluindo na tua pilotagem e isso te leva a um novo nível, um novo patamar. Agora isso você só consegue saindo da tua zona de conforto. Né? Então, é uma vivência que vocês levam para toda a vida, entendeu? Em toda a roda de motociclista que vocês tiverem, alguém que estiver viajando para lá, vocês vão estar orientando. Eu participo de vários grupos de motociclistas aqui da região sul. O Valmor está participando de um grupo lá e o pessoal pergunta alguma coisa, ele na hora, pô, o cara não larga o celular, ele já está respondendo tudo. Entendeu? Então é legal por isso. Se ele não fosse para lá, o que ele ia fazer? Ia ficar quieto. Não sei o que acontece, não vou dar minha opinião, por quê? É só espectador, não viver, né? Exatamente. Então é essa situação que a gente gosta de fazer e aconselho o pessoal a viajar. Nunca sozinho numa situação dessa, vamos sempre com outra pessoa. O legal quando vocês quebraram a moto, não ficou só um lá, ficou mais moto junto. Sim. Quando seguiu, não seguiu só um, seguiu mais moto junto. Tá? Em viagem, nunca anda sozinho. Tá? Tem 3, ou fica os 3, ou essa moto vai ficar, então fique, não sai daqui enquanto não voltar os outros 2. O ideal é viajar sempre em pares. Né? Então ficou um, fica o segundo. Um foi, vai o segundo. Né, para que tenha essa segurança. Tá Foi certo? muito bom, assim, porque
mesmo com todas esses perrengues, assim, né? E o grupo maior, a gente estava muito unido, né? Incrível, né? Foi ótimo. Foi Roberto, ótimo, assim, o relacionamento entre nós, né? Então, assim... porque às vezes tu ouve falar, problemas todo mundo tem, né? Mas às vezes tu ouve falar, o cara ficou 2, 3 dias, já deu... No nosso caso, foi o contrário, né? Cada vez a gente estava mais próximo, cada dia que passava a gente se aproximava mais, foi muito bom mesmo. Não é bem assim também, né? Não é que foi ótimo, né? Mas como eram todos adultos, né? Eu acho que é que nenhuma família tem que sempre superar. Exato. Você enfrenta o problema, você não foge do problema, você enfrenta o problema com maturidade. Isso aí, exatamente. É isso que precisa aí. ter. Diante da dificuldade, a gente tem que ter maturidade. Com dignidade. Exatamente. E raciocínio. Não agir por emoção, e sim raciocinar, ver o que é melhor para o grupo, o que a gente pode resolver diante dessa situação. Sim. Né? Então, não dá para resolver. Isso é normal. Na emoção não dá para resolver nada, tem que ser da forma racional. Sim. Né? Depois a gente vai falar de outros problemas que vocês tiveram na viagem também, como vocês solucionaram. Sim. Tá certo? Agora a gente vai para o break comercial e logo em seguida a gente volta com mais Rider Safety Condução de Excelência para vocês. Vamos lá para o anúncio dos nossos patrocinadores. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência. Dentro dos perrengues que vocês tiveram, parece que teve um outro probleminha aí, parece não, eu sei disso, o pessoal que está nos assistindo não, problema de pane seca, né? Mas foi uma pane seca não por vontade ou por mau planejamento, mas sim por falta de abastecimento em função da crise econômica que a Argentina está vivendo. Onde é que foi e como é que vocês resolveram o problema? Silvana, conta aí. A gente estava saindo de Corrientes. Era o nosso último trecho na Argentina. A gente já estava praticamente em casa, né? Que passou a fronteira, a gente já está no Brasil, estamos em casa. Nós estávamos a 160 quilômetros da fronteira. No primeiro posto que a gente estava programado parar, a gente parou, não tinha gasolina, a gente ainda estava com uma autonomia. Disse, não, tem gasolina dali 80 quilômetros. Tava, olhei uma autonomia, tinha. Chegamos no segundo posto, dali 80 quilômetros, e não tinha gasolina também. Então eram 2 postos de gasolina sem gasolina. Dali em diante a gente viu, o próximo posto era 90 quilômetros, mas a gente já estava só com 40 de autonomia, ou seja, não dava mais. E aí foi uma parada total, assim, vamos rever os planos, vamos ativar, a gente ativou gente, até você entrou em contato com a gente pelo Zap, porque muitas das coisas que davam errada nas viagens, elas davam muito certo. Nós tivemos, acho que, muita sorte, muita sorte. Porque a gente, quando deu a pane seca num posto que tinha uma excelente estrutura, tinha ar-condicionado, tinha comida, tinha Wi-Fi gratuito, tinha um pessoal super atencioso. Então, assim, por mais que fosse muito errado, foi uma coisa assim muito bem, deu muito certo, né? E a gente acabou conseguindo lá um pouco, né, o plano B que a gente usou. A gente chegou a pensar em ir para o Paraguai buscar gasolina, enfim, porque a gente estava num cantinho muito perto de tudo, né?
E alguém do HDRG, dos aposentados, eu tinha jogado lá nos aposentados no Zap, a pane seca, o Lunelli tinha ligado para todos os postos de gasolina no raio de 200 km em volta de onde a gente estava para saber onde é que tinha gasolina. Em 2 toques ele estava me mandando de volta, assim, ó, não adianta ir para lá que não tem, não adianta ir para lá que não tem, não adianta ir para lá que não tem. Então, assim, é interessante essa malha que nós temos entre todos nós, né, de estarmos em alguns grupos em que as pessoas se ajudam e tudo mais, e se orientam. A solução acabou caindo lá numa gasolina clandestina, lá mesmo, um pingo de gasolina em cada uma das motos que faltava autonomia e 90 quilômetros para sair dali. Até foi uma coisa interessante, porque assim, quando eu subi em cima da moto para ir embora, tínhamos feito todos os abastecimentos, todos lá, mínimo necessário, eu abri a autonomia, estava 101 quilômetros e o posto era 99. E você tinha 2 de folga. Aí veio a dica de inteligência, né? Reduz a velocidade. Nós estávamos andando na média de 100, 110. Aquele trecho nós fizemos inteirinho, 80. Claro que foi muito difícil ficar andando durante 1 hora, 80 por hora, mas era necessário. E a gente chegou lá, no fim das contas, assim, a autonomia foi subindo. Quando eu cheguei neste posto em que tinha gasolina, ainda estava com sobra de 45 quilômetros. Porque andando 80 você gasta menos. E se você gasta menos, nós estávamos na hora que a gente estava precisando fazer economia. O Valmor teve a ideia, né, Valmor, de falar com o cara lá para dar um jeitinho, porque era a opção que a gente tinha. Nós já estava aquela hora já sem saber o que fazer, porque já tinha isso, tudo que tinha para fazer e contatos já tinha sido feito e nada resolvido. Aí o Valmor foi lá, conversou com o cara e foi o que aconteceu. Ele conseguiu. Mais caro, claro, mas conseguiu. Tá certo. Pessoal, então a gente está chegando ao final do programa aqui. Quero agradecer a presença da Silvana, da Silvia, Valmor, da Erna e do Antônio Negrão pela presença aqui e contar para nós um pouquinho da história que eles fizeram viajando para Machu Picchu e retornando. Vocês viram que as fotos, locais lindos que eles passaram por dificuldades também, mas como eles solucionaram isso. E é para isso que esse programa existe, para te ajudar na estrada, tá certo? Contando histórias, experiências para que você não passe por situação igual. Então, na próxima vez, o Antônio vai levar uma câmera a mais, né? Já comprou até. Então, se tiver um outro colega que use um pneu similar, que cada um tenha um tem o dianteiro, o outro tem o traseiro, para não ter problema, e aí viagem distribuindo um pouquinho essa carga para todo mundo, para poder ir e voltar sem problema nenhum, né? Outra coisa que foi de muita valia é que eu achei até, por não conhecer, nunca ter usado, achei que não funcionasse, mas funcionou muito bem e foi o que me salvou. Foi um compressorzinho de ar de 12 volts, que o nosso colega Tonelli levou. Foi o que me salvou várias vezes para encher o pneu. Que eu levei aquele tubinho de CO2, mas o primeiro já estourei com o meu bico lá, não deu certo. Então o compressor foi muito legal. Achei muito bom, até inclusive comprei um. Comprei câmeras e compressor agora. Tá certo, é por aí mesmo. Tá certo? Galera, fica a dica. A gente vai nos despedindo de vocês aqui e até o nosso próximo programa e boa estrada a todas. Bora rodar com segurança e responsabilidade. Até mais.